Boa noite, Ká. Guardar o pessoal entrando. Chegou aqui. Boa noite, Carla. Olá! Oiê, Tudo bem? tudo bem e você? Tudo ótimo. Vamos lá? Vamos lá? O pessoal vai entrando com o tempo, né? O Instagram vai mostrando que tá ao vivo e o pessoal vai entrando. Uhum, Então, vamos começar com uma rápida apresentação, né? uhum. E aí depois a gente começa as perguntas aí, Então tá bom. tá bom? Eu vou falar um pouco do Desperta Mulher, né? Que o Desperta Mulher, na verdade, ele foi criado para ajudar outras mulheres a realizarem mudanças em suas vidas. Então, eu faço Uhum. isso através do coaching, através da gestão de tempo e de redes sociais. E aí, a ideia de trazer essa live foi porque é um assunto muito falado, né? Na verdade, é muito falado de relacionamento abusivo, né? Inclusive, a gente vai conversar sobre isso mais pra frente. Uhum. Mas eu acho que é um assunto muito pertinente. E eu creio que você vai ajudar muito as mulheres aí. A intenção mesmo é trazer um pouquinho de informação, né, Ká? Porque apesar de ser um assunto que a gente tem abordado com mais frequência, as pessoas ainda não sabem como funciona na prática, ou como fazer para buscar ajuda, ou para ajudar alguém que precise, né, desse auxílio. Então, como ainda é um tabu falar sobre isso, e é um tabu até identificar quando a pessoa está numa situação de violência, a gente precisa falar um pouco mais sobre isso mesmo, né? Trazer um pouco mais de informação, dissipar essa informação, não só a gente aqui hoje, mas as pessoas que assistirem e conseguirem também assimilar essa informação e passar adiante, né? Tem tudo a ver, Sim, inclusive, com o teu projeto. sim, com certeza. E aí tomar consciência, né? É super importante. Exato, exatamente. É olhar para o problema, né? É encarar o problema, Sim. olhar, falar, ok, nós temos um problema, a gente precisa resolver isso. Uhum. É. Então, vamos lá. Você quer falar um pouquinho de você? Bom, para quem não me conhece, as meninas que estão entrando aí, eu sou estudante do último ano de Direito, último semestre. Já sou aprovada no exame de ordem da OAB, então começo a advogar o ano que vem. Eu trabalho, na verdade, atualmente na vara de violência doméstica, né, na Defensoria Pública. E pesquiso também na área de direito criminal, de direito penal, então essa parte de legislação especial é bem dentro daquilo da minha linha de pesquisa, da minha linha de estudo, né? Então, a ideia é trazer, é desmistificar, tirar um pouco o juridiquês e trazer um pouco mais de informação mais prática. Hoje aqui vamos ver se a gente consegue fazer isso e tirar algumas dúvidas também, que eu recebi algumas perguntas essa semana. Vamos ver se a gente consegue passar essas informações hoje. Com certeza. Tá, então vamos começar. O tema é violência doméstica, né? Pra quem tá entrando agora. Uhum. Eu queria saber qual que é a diferença de relacionamento abusivo e violência doméstica. Tá, vamos lá. Bom, a minha área não é estudar sobre a questão de relacionamento abusivo, né? Só para já contextualizar. Mas o que que acontece? Quando eu iniciei os estudos dentro da área de violência doméstica, levando em consideração o que eu já ouvia falar, o que eu já havia lido sobre relacionamento abusivo, eu acabei fazendo essa ponte de que a gente acabou identificando ao longo dos últimos anos, com esses movimentos feministas principalmente, né, que a gente começou a trazer isso para as redes,
a gente começou a ter mais noção do que é um relacionamento abusivo, que não é apenas quando a mulher apanha do namorado, apanha do marido. Tem muitas outras situações que são caracterizadas como relacionamento abusivo. Só que a gente não fala que o relacionamento abusivo, ele tem já um contexto de violência doméstica, né? A gente acha que violência doméstica é só quando nós temos um casal, marido e mulher, em que o marido bate na esposa. Isso é violência doméstica, o que não é verdade. Muito pelo contrário. A Lei Maria da Penha, né, a famosa Maria da Penha, ela traz uma sequência de condutas que se enquadrariam como violência doméstica. Então, qualquer lesão que é causada à mulher, qualquer lesão, qualquer sofrimento causado à mulher é caracterizado, é contextualizado como violência doméstica. A gente pode estar falando de uma violência física, claro, mas a gente pode falar também de violência psicológica, de dano moral, de dano patrimonial. Então, aquele marido que gosta de controlar as contas da mulher, que gosta de controlar as roupas que ela usa, que rasga aquela saia que ela adora usar no final de semana, que quebra a maquiagem. Então, tudo isso pode ser enquadrado como violência doméstica. Mas a gente não sabe disso, né? As pessoas não sabem, não fazem nem ideia. Eu acho que esse é o grande desafio, é a gente levar essa informação e fazer com que as pessoas entendam que os sinais, normalmente, eles são muito sutis. A gente não precisa esperar chegar a uma situação de agressão para identificar uma possibilidade de violência doméstica. Não, muito pelo contrário. Os sinais são muito sutis, isso inclusive faz parte do ciclo de violência doméstica. Vários estudos já levantaram que existe um ciclo dentro de violência doméstica, que normalmente inicia com umas discussões mais acaloradas, né? Algumas discussões, e depois disso passa para uma agressão verbal, passa para uma ameaça, muitas vezes, até que efetivamente aconteça a agressão física. E aí o que acontece? Nesse momento, para uma mulher que está com uma pessoa que ela escolheu para viver a vida dela, né? Que ela é uma pessoa de confiança, que acontece no âmbito familiar, ela se assusta. Num primeiro momento, ela não assimila o que está acontecendo, muito pelo contrário, ela tenta não lidar com aquilo, ela não quer lidar com aquilo, ela não quer acreditar que a pessoa que ela escolheu para viver a vida dela está agredindo. É só Então, exceção. exatamente, foi só dessa vez, foi um momento pontual, que é o que a gente acaba ouvindo, isso nunca aconteceu antes, ele nunca foi uma pessoa violenta, uma série de coisas. E aí, esse é o problema. Aqui a gente começa a ter o problema. Por quê? Porque como normalmente as mulheres se assustam e não querem enfrentar o que está acontecendo e acreditam que é uma exceção, acaba deixando passar essa primeira vez. Essa primeira vez passa e logo em seguida a gente entra na fase que é chamada a fase de lua de mel, que é quando o agressor, em tese, se arrepende, né? E aí ele se desculpa, ele chora, ele sofre, ele compra flores, ele compra presentes. Aí ela acredita, ok, meu marido voltou, esse é o meu marido, né? E aí perdoa, normalmente acontece, né? Porque é muito comum, pessoas casadas têm filhos, né? Uma vida juntos. E aí perdoa e esse ciclo se repete, né? Então depois começa de novo novas discussões, novas agressões verbais, até que ocorra agressão física novamente. Então é um ciclo vicioso e é muito difícil sair disso. Até a mulher realmente tomar consciência de que ela está numa situação, numa condição de violência doméstica e tomar providências para sair disso, isso já aconteceu várias vezes. Né? Então já foram perdidas várias chances de denunciar. Enfim, é mais ou menos assim que funciona. Só para deixar claro, a violência doméstica, a gente está falando de marido e mulher, mas não necessariamente precisa ser, né? Não precisa. Isso é um outro detalhe também. É, a Maria da Penha, ela protege a mulher especificamente, isso é importante a gente destacar também. Ela é uma lei criada em proteção da mulher, né? Mulheres e meninas. Então, é uma lei de proteção à mulher. Que ela veio, na verdade, para tentar diminuir mesmo essa questão da violência, que era absurda. Se a gente for analisar um contexto histórico, assim, dá para falar sobre desde 1960, 1970, a gente já tinha casos de feminicídio, que hoje a gente entende como feminicídio, mas que na época não existia. E isso, quando ia ao tribunal de júri, existia até uma tese de defesa, que é uma curiosidade interessante,
uma tese de defesa que era chamada legítima defesa da honra. Então, este marido, ele era absolvido porque ele estava em defesa da sua honra, ele alegava que ela havia traído ele. Então, assim, isso era alegado, né, em júri, e normalmente eles eram absolvidos. Então, tinham muitos movimentos feministas na época que brigavam justamente para punir, né, esses agressores, esses homicidas. E aí, mas a violência doméstica, ela não precisa necessariamente ser marido e mulher. Ela se enquadra num caso de namoro. Então, não precisa necessariamente viverem juntos, né? Eles podem cada um viver na sua casa, mas a partir do momento que existe uma relação íntima de afeto, se enquadra como violência doméstica também. Inclusive, não precisa nem ter uma relação íntima quando as pessoas coabitam. Então, pode ser o pai, pode ser o irmão, pode ser o primo que mora no quintal, pode ser amigos que dividem a casa juntos. Então, existem várias hipóteses que pode se enquadrar como violência doméstica, ou tendo uma relação íntima de afeto, ou coabitando, né? Vivendo na mesma residência, no mesmo quintal, enfim. Ah, e outra coisa também, o agressor não precisa ser homem, viu? Pode ser agressora Hum, mulher também. Isso é bem importante de falar. Não precisa necessariamente ser o homem o agressor. O agressor pode ser tanto homem quanto mulher. legal. Tá. E como saber se eu estou sendo vítima de violência doméstica? Como que a gente identifica isso? Uhum. Esse é o maior problema, eu acho, né? Acho que falar disso esse é o grande problema, na verdade. Como saber? Porque assim, se você for pensar, como eu havia dito, que várias situações podem se enquadrar, né, como violência doméstica. Então a gente pode estar falando de uma ofensa ao corpo da mulher, algo que prejudique a sua moral, algo que ela entenda como um dano moral. Então, dano moral, por exemplo, é uma coisa muito subjetiva. O que é dano moral? Né? Para o direito mesmo é um tabu. O que é o dano moral? O dano moral é aquilo que ofende a sua honra subjetiva. Então, você é aquilo que no seu íntimo, no seu âmago, te ofende. E algo que eu posso falar para você pode ser que te ofenda, mas se falarem para mim, eu não vou me ofender. Então, é uma questão muito, muito delicada, né? A lesão patrimonial, então, aquela coisa que eu havia falado sobre o controle das contas financeiras da namorada, da esposa, né? O confisco, a conta ao salário da esposa e tudo mais, pode ser enquadrado como um quadro de violência doméstica. A gente pode falar sobre uma ameaça, por exemplo, uma perseguição, sabe? Aquele namorado que persegue, que liga no trabalho. Então, várias coisas podem se enquadrar como violência doméstica. O que eu consigo, o que eu normalmente tento identificar quando eu preciso atender, por exemplo, as vítimas que buscam ajuda, é entender como ela está se sentindo, o quanto ela se sente ameaçada por aquele agressor ou por aquele marido, por aquele namorado, ainda que não tenha sido efetivamente um agressor, mas a maneira como ela se sente, o quanto ela se sente amedrontada, o quanto ela se sente incomodada, né? E todas essas condutas, normalmente elas não incomodam até o momento em que chegue numa agressão física. Por isso que a atuação da vara de violência doméstica é muito difícil nesse sentido. Porque enquanto não ocorre a agressão efetivamente, a agressão física, elas permanecem nessas condições, elas já estão sofrendo a violência, mas elas não percebem, porque acreditam que é ciúme, né? Dá uma série de nomes. A gente nomeia com várias coisas, mas não vai no X da questão que é efetivamente falar, não, eu estou sendo vítima de violência doméstica. Realmente o meu marido passou da linha, meu namorado passou da conta. E quando isso não se resolve dentro do lar, né, elas acabam buscando ajuda externa. Mas até chegar é muito difícil, cara. Normalmente é só quando já aconteceu, inclusive não só a primeira, mas várias agressões. Né? Quando já a É, gente já passou. eu acho que a gente entra um pouco do que você falou no começo, da falta de consciência de que é violência doméstica, né? Sim, Então, sim. beleza, a mulher passa por essas situações, mas ela não sabe que é. E claro, tem as questões psicológicas também, tem as questões de relacionamento e tal, mas Uhum. acho que tem muita questão da consciência do que é, né? Sim, exato. Mas aí você imagina, assim, que é uma coisa também, acho que é o trabalho mais difícil, e aí eu digo de todos nós como sociedade, né, para tratar esse problema. É você afastar a questão do julgamento. É você não olhar para a gente escuta muito, né? Aquele popularmente conhecido. Ela está nessa situação porque ela quer.
ou então ela merece, ou ela fez alguma coisa, aquele monte de histórias que a gente escuta. Mas é entender que nós estamos falando de uma situação que não é um agressor que te assaltou na rua, sabe? Não é uma pessoa que você conheceu ontem. Não, é uma pessoa com quem você divide sua cama, é uma pessoa com quem você divide a sua casa, é uma pessoa com quem você tem filhos, né? A gente não está falando só de um desconhecido, alguém que você conheceu ontem. Não, a gente está falando de uma pessoa que você criou uma relação íntima, inclusive, e que você ama muitas vezes, né? Então, como dizer para essa mulher que o homem que ela ama, que ela escolheu para a vida dela, né, que ela casou, com que ela teve filhos, na verdade é um agressor, que deveria estar sendo punido, né? Então imagine o quão complexo é isso. É uma questão, eu acho que passa muito batido pelo jurídico e é uma questão muito mais psicológica de aceitação, sabe? O jurídico, na verdade, ele é um mecanismo para tentar diminuir ou para tentar auxiliar essas mulheres que já estão nessa condição e que já adquiriram essa consciência. Então, você imagina que é um processo, todo um processo, né? É um processo que, na verdade, primeiro, inclusive, a gente acaba passando por um auxílio psicológico, a gente encaminha para o auxílio psicológico para fazer para que andem junto as duas coisas, né? A psicologia e a parte jurídica, para que essa mulher, inclusive, queira ir até o fim, porque elas desistem no meio do caminho. Porque quando elas voltam para casa e encontra o marido e aí falar, não, beleza, vamos tentar mais uma vez, né? Já estamos aqui mesmo, então vamos tentar de novo. E, assim, é um processo muito mais da psicologia do que do próprio direito. Assim, o direito, na verdade, ele aparece ali para tentar dar um respaldo, mas é um trabalho muito mais da psicologia e de como você fala sempre, né? De criar consciência, de olhar para o problema, de encarar que você realmente tem um problema, você precisa de uma solução. É exatamente isso. Sim. E aí, lá nos atendimentos, na vara, quais os casos que mais aparecem para você? É o dia a dia de pessoas pedindo medidas protetivas e pessoas retirando medidas protetivas. Então, só para contextualizar melhor, as medidas protetivas estão previstas na Lei Maria da Penha, né? E é uma forma de dar respaldo para essas vítimas de violência doméstica, uma maneira de primordialmente afastar o agressor. Então, o que acontece? Elas buscam ajuda do judiciário quando estão nessa situação de ameaça e de violência, e aí a vara de violência doméstica ou até mesmo o próprio Ministério Público faz um pedido ao juiz dessas medidas que normalmente, em regra, incluem o afastamento desse agressor. Então, por exemplo, ele não pode se aproximar a 300 metros dela, né? Ele não pode entrar em contato, WhatsApp, Facebook, Instagram, ele realmente tem que se afastar para que eles não tenham esse contato. Então, quando ocorre, por exemplo, a coabitação, quando eles moram juntos, é um problema um pouco maior. Então, a gente precisa analisar caso a caso para que ele se afaste do lar, dependendo da situação, dependendo da gravidade da situação, ele é obrigado, inclusive, a se afastar do lar. E aí esses pedidos, eles acontecem quando elas estão realmente numa situação já de violência, de agressão, quando já estão se sentindo assustadas, ameaçadas, quando correm risco de vida, né? Então elas buscam ajuda para pedir essas medidas. E aí normalmente esse pedido ele vem no momento em que ela está tão assustada que ela acaba buscando ajuda, né, no momento de desespero. Porém, quando a poeira baixa, acontece a outra parte que também é muito recorrente, que é pedir para retirar as medidas, porque elas podem pedir e retirar a qualquer momento, né? É uma discricionariedade delas. E aí acontece de voltarem, né? Aquela fase, como eu falei no início, né? A fase da lua de mel, em que ele se arrepende. E aí elas falam, ah, não, beleza, ele mudou, então agora eu quero retirar. Ou então acontece também a questão dos filhos, quando tem filhos, né? E aí, não quero que ele fique longe dos filhos, aí não quer resolver isso no judiciário, porque é possível que ele mantenha a distância e continue visitando os filhos, uma coisa não afasta a outra, isso só precisa ser regulamentado, né? Essas visitas têm que ser acompanhadas por um oficial de justiça, em datas marcadas, mas nada impede que ele mantenha o contato, por exemplo, com os filhos, caso exista. Mas o pedido de retirada é quase mais comum do que o pedido de protetivas.
o que é pra gente, assim, é bem desesperador, né? Porque conseguir essas medidas é um desafio, assim. Porque, querendo ou não, quando a gente consegue esse afastamento, em parte a gente acaba afastando, a gente acaba, na verdade, restringindo a liberdade desse agressor, né? Porque ele já não vai mais poder ir em qualquer lugar, ele não pode andar em qualquer lugar, ele vai ter que selecionar os lugares onde ele anda, né? Às vezes ele tem que se afastar, inclusive, da família dela. Então, tem uma questão de restrição da liberdade, né? A liberdade é um direito fundamental, então a gente mexe no direito fundamental do agressor. E aí é super complicado, não é tão fácil de conseguir, né? A gente precisa ter alguns indícios de que realmente ela está numa situação de violência. Então, quando a gente consegue, é porque realmente ela precisava. E aí, quando elas pedem para retirar, é super frustrante, assim, mas acontece, né? É uma decisão delas, então a gente só observa e atende na medida do possível, né? A Vani, ela falou que é legal a gente comentar que tem centros de acolhida que a mulher pode ficar para não ficar em casa. Verdade. Ela está super correta, é isso mesmo. Existem alguns centros, inclusive, que são sigilosos. Dependendo da situação, ela pode ir para esses centros e pode levar os filhos também. E aí é uma questão de também buscar ajuda na vara de violência doméstica que faz esse encaminhamento. Também. Na vara de violência doméstica, Kai, é legal falar também, não é apenas a questão jurídica, né? A vara de violência doméstica ela é unificada para prestar esse auxílio em todas as esferas que forem necessário para a vítima. Então, digamos que ela esteja num casamento e ela queira o divórcio, né? A vara de violência doméstica cuida desse divórcio também, ou da manutenção de guarda dos filhos, o encaminhamento para o atendimento psicológico também, tem o centro de atendimento multidisciplinar, que a gente consegue encaminhar também, então ela já sai de lá realmente com esse respaldo. E aí tem esses centros também, que são centros sigilosos, caso ela esteja realmente correndo risco de vida, por exemplo, e ela que não tenha onde ficar, né? Acontece muito também delas não conseguirem manter o pedido das medidas protetivas porque elas não têm para onde ir. Não tem família, não tem nenhum outro lugar onde elas possam ficar, às vezes não tem condição de arcar com um aluguel, não tem condição financeira, é dependente financeira desse agressor. Então esses centros eles ajudam bastante. Legal. Fazer uma pergunta, acho que é meio besta, assim, mas não sei. Que você falou assim que tem um centro de acolhida, ok, que pode acolher essa mulher, Uhum, mas, por exemplo, vamos supor que o agressor é o marido, né? uhum, Usando o exemplo que a gente estava falando. uhum. Não teria que ser ele a sair de casa? Sim, o problema acontece quando a gente está falando de um marido que sustenta a casa, por exemplo, né? Tá, Ou que a casa é dele. Então, tá, é que depende muito do caso, né? A gente precisaria tá. olhar o caso. Mas e é muito recorrente isso. Infelizmente, ainda é um problema essa questão da dependência financeira desse agressor. Então, e tem a questão dos filhos, né? Então, às vezes a mulher ela não consegue, por exemplo, mesmo que ele saia da casa, e que ainda a gente ainda fale sobre, por exemplo, uma pensão e etc., às vezes a casa é dele, né? É propriedade dele, propriedade da família dele, ou é no quintal da família. Então, é uma opção, no caso dela não ter para onde ir, não tem como ser acolhida por outro lugar, né? Por outra pessoa, por outra família, então ela pode ir para esse centro. Quando, por exemplo, a casa é em conjunto, a casa é dos dois, e ela tem condição de manter, de sustentar a casa, é possível pedir o afastamento dele. Então, ele sai porque ela consegue se manter, ela consegue continuar no imóvel dos dois, consegue se manter também, é uma possibilidade. Então, depende do caso, mas dá para fazer as duas coisas. Tá. A Carol perguntou como a vítima pode se munir de provas em caso de violência psicológica quando realizada somente de forma verbal. Sim, outro problema também. Você vê que a gente começa a falar sobre isso, não, de verdade, você vê que a gente começa a falar sobre isso, e aí, assim, vão surgindo várias É um coisas. mundo, né? É um mundo que a gente pensa na solução, de verdade, porque é bem esse o trabalho mesmo, é você pensar numa solução para esse tipo de coisa. E mais uma vez, assim, é muito delicado. Quando a gente fala de violência doméstica, é muito delicado. Porque você imagine que, se numa agressão física, muitas vezes, agressão física, você não consegue provar essa agressão física. Uma agressão física. Você não consegue provar que ele te bateu porque não deixou marcas.
E aí você não tem testemunhas, porque você estava dentro da sua casa, né? Dentro da sua residência. Ninguém mais mora com você. São só vocês dois ali. Então, fazer prova desse tipo de coisa é super difícil. É super difícil, mas é possível, né? É possível contanto que, por exemplo, a história seja contundente. Então, você vai contar essa história mais de uma vez. O que eu não digo que seja um problema, mas é uma forma de você ratificar aquilo que você já contou, por exemplo, na delegacia. Então, dependendo, ela falou sobre violência psicológica, né? Então, depende. A gente está falando de violência psicológica no sentido de uma agressão, uma ameaça, por exemplo, ou até mesmo uma injúria, uma difamação, não sei, uma ofensa. Depende do tipo de ofensa, né? Então, por exemplo, a gente tem no Código Penal a previsão de crimes contra a honra. Por exemplo, então você ofender alguém ou você acusar alguém de um crime que a pessoa não cometeu, isso tudo a gente já tem como crime, então não precisaria nem falar sobre a violência doméstica. É possível que você vá a uma delegacia e preste uma queixa, né, contra alguém que tenha te ofendido. Isso existe essa possibilidade. E aí, para fazer prova disso, normalmente as provas elas são feitas em juízo. Então, o que aconteceria nesse caso, falando de forma prática? Precisa ser feito um boletim de ocorrência, sempre. O boletim de ocorrência ele dá o respaldo que a gente precisa para fazer qualquer coisa. Então, assim, chegar em qualquer lugar ou chegar até mesmo na vara de violência doméstica sem um boletim de ocorrência, a gente não consegue fazer nada. Então, o ideal é que tenha sempre um boletim de ocorrência. Porque a delegacia, porque a polícia, ela é obrigada a instaurar o inquérito para investigar o que aconteceu. Então, assim, se você foi ameaçado, se você foi agredido, de qualquer forma, é necessário que haja, no primeiro momento, um boletim de ocorrência. Então, com esse boletim, aí sim a gente instaura, por exemplo, ação penal, né? Para as acusações e tudo mais. E essas provas, elas são feitas, em regra, em juízo. Então, o que acontece? Vai ter uma audiência, né? E aí o juiz vai perguntar o que aconteceu e cada um vai dar a sua versão, digamos assim. Então, é uma questão muito subjetiva mesmo, depende de cada caso, né? E aí, assim, quando a gente. Um outro detalhe, quando a gente fala sobre violência doméstica, é importante a gente só ressaltar que a palavra da vítima ela tem muita força nesses casos. É porque a gente já sabe, a gente já entende que é uma questão que não. Que é difícil de se provar, né? Justamente porque acontece no âmbito familiar, dentro do lar, sem pessoas em volta para testemunharem, né? Então a gente sabe que realmente é mais difícil fazer prova disso. Mas é possível, é possível. Às vezes tem mensagem no celular, de mensagens mais agressivas, que consigam corroborar a história que ela está contando verbalmente, sabe? Então, porque é difícil ser um caso isolado, assim, dificilmente é um caso isolado de, agrediu verbalmente uma vez. Não, normalmente já tem, assim, um contexto mais agressivo, uma amiga que já viu ele sendo violento num outro momento, então a gente acaba fazendo prova mesmo, assim, a gente busca investigar para falar, ok, o que a gente consegue trazer para este caso, pessoas que já tenham visto, e aí junta as provas e toca a ação. Dá certo, né? Normalmente dá certo. Se ela quiser ir até o final, né? Como a gente tinha falado antes, se mantiver na palavra ali, é possível de conseguir sim. Tá. A próxima pergunta, eu acho que você já acabou falando um pouquinho, mas de qualquer forma, vamos supor que, beleza, identifiquei que eu estou passando por uma violência doméstica. Uhum. E aí? O que eu faço? O que fazer? Como lidar? Porque, É, como lidar com isso? É, como? como? A primeira coisa, Caio, eu acho que é importante essa questão do boletim de ocorrência, né? Então, se você já entendeu que você está numa situação de agressão, de perseguição, de, de agressão, se já aconteceu agressão física, por exemplo, é importante não deixar passar, sabe? Não deixar passar. Essa é uma coisa que eu falo sempre, assim, não deixe passar, porque eu recebo muitos casos de mulheres que foram agredidas no mês passado, e aí agredidas fisicamente, então tinha marcas e tudo mais, mas não fez boletim de ocorrência, não fez laudo pericial, não fez nada. E aí passa por aquela fase do perdão, aí perdoa, aí percebe que vai ser agredida de novo, porque aí vem naquela fase mais violenta, ainda não agrediu, mas percebe que isso pode acontecer de novo. Aí busca ajuda.
e a gente não consegue provar, sabe? Porque não tem o laudo, a gente não consegue instaurar ação, não consegue instaurar inquérito policial, e muitas vezes não consegue nem ajudar essa pessoa. E aí é muito frustrante pra gente, né? Que para quem trabalha com isso e está ali justamente para prestar esse auxílio e não consegue ajudar, assim, é muito frustrante. Então, é não deixar passar. E aí eu acho que caminha junto com aquilo que você falou no começo do relacionamento abusivo, né? Então, se você percebe que você está com uma pessoa que já não te faz bem, que já não te trata bem, que já te ofende, que te deixa para baixo. Então, assim, são indícios, sabe? São indícios de uma relação que vai se agravar em algum momento. Não que eu ache que sempre vai acabar em um caso de violência doméstica, mas é muito comum. Eu estava vendo hoje mesmo, inclusive hoje à tarde, eu li uma pesquisa, ela já é um pouquinho antiga, então eu não vou nem citar exatamente os dados, mas eu vi que haviam feito uma pesquisa com mais ou menos em torno de 3 mil mulheres, e aí dessas 3 mil mulheres, 70% diziam que já haviam sofrido uma violência por parte dos namorados ou dos maridos em algum momento. Era, na verdade, uma pesquisa até voltada para relacionamento abusivo, para você ver como as coisas realmente caminham juntas, né? Então, Sim. e também eu acho que trazer essa consciência para os homens, sabe? É uma coisa, é um trabalho muito mais difícil, até, do que trazer para as mulheres, porque são elas que estão sofrendo com isso, mas é criar essa consciência também de que não tem essa de falar um pouco mais alto, sabe? Ah, eu fiquei irritado e falei um pouco mais alto, ofendi. Não, isso pode sim ser enquadrado como violência doméstica. E, e assim, trazer, eu acho que essa é a parte mais difícil, assim, o que fazer? Primeiro é criar essa consciência, né? Não deixar a situação se agravar, porque normalmente quando a gente deixa passar, acha que foi um caso isolado, não é um caso isolado. Assim, é muito importante a gente falar isso. Não é um caso isolado, sabe? Não vai acontecer só uma vez. Isso de, não, foi só essa vez, porque ele bebeu. Nossa, como eu escuto isso de, não, mas não é só quando ele está bêbado. É só quando ele bebe. É para você explicar para essa pessoa que não é só quando ele bebe, né? Ele é assim. A bebida, ela só potencializa, ela só liberta essa questão essa questão violenta, esse lado violento. Mas ele é assim, ele é violento. Ele só não é desinibido o suficiente para fazer, por enquanto, né? Que é importante falar também. Por enquanto Sim. ainda não aconteceu no momento que ele estava sóbrio, mas assim, nada impede. Porque o problema não é a bebida, o problema é a pessoa. Se o problema fosse a bebida, ninguém poderia beber. Todas as pessoas que bebessem no mundo ficariam agressivas. E não é o caso, né? Então, eu acho que identificar esses pequenos sinais, identificar que não é só a agressão física, existem outros sinais que são mais sutis, né? E tentar sair disso antes de se tornar uma situação mais complicada, né? Mais difícil de resolver até. Não sei se você Ah, concorda legal. comigo. Concordo. Ah, é que a gente fica pensando, né? É que Porque você a tá com uma gente cara bem começa. pensativa, assim, você tá, É, tipo, muito, muito, porque a gente muito. fica pensando nessas mulheres que passam por isso mesmo, né? Uhum, Porque o quanto é difícil, né? Porque são vários processos dentro de um só, uhum. Não, né? Pra ela muitos, conseguir chegar. sim. São muitos processos, assim, tem que romper várias barreiras, né? E aí quem vai receber essa mulher também tem que estar preparado. Tem que estar preparado para receber essa mulher, porque para ela ter ido até lá, para ela ter coragem de ir lá contar a história dela, né, muitas vezes envergonhada, né, ir lá e falar, não, realmente, eu estou passando por isso, sabe? A pessoa em quem eu confiava, o meu marido, ou o meu namorado, ou seja lá quem for, né? Mas assim, ninguém quer passar por isso. Tipo, ninguém quer se sujeitar a isso e ter que compartilhar isso, ter que dividir isso com os outros também. É muito, assim, querendo ou não, a gente sabe, né, que existe uma vergonha, existe todo um tabu em volta disso, das pessoas acusarem e dizerem que você está naquela situação porque você quis, porque você Sim. escolheu, né? Então realmente é todo um processo, assim, e é difícil. Mas vamos fazendo a nossa parte, né? Porque é só isso que Vamos. Exatamente. A gente vai passando, passa informação,
passa informação, explica, avisa, educa, né? Educação, né? É o que eu falo, educação sempre. Se a gente tivesse noção de, de todas as ferramentas que nós temos ao nosso alcance também, né? De saber, por exemplo, tudo isso que a gente falou hoje, eu tenho certeza que muitas pessoas não sabem, né? Quando se enquadra ou não, o que pode ser feito ou não, para que serve, né? Para que a gente tem uma lei específica só para isso? E aí quando eu leio assim, e aí é só um adendo, né? Quando eu leio as pessoas falando que é um privilégio ter esse tipo de lei para as mulheres, assim, eu quero morrer, né? Porque você fala, gente, privilégio é não precisar disso, privilégio é não precisar dessa proteção, ninguém quer isso, a gente não quer precisar disso, mas é justamente por precisar, né? Porque foi necessário alguém dizer, oi, então, espancar a sua mulher não é legal, tá bom? Não façam isso, né? A gente teve que olha o quanto a gente precisa gritar para que esse tipo de coisa aconteça. Você imagine que isso é uma lei super recente, é uma lei de 2006, Nossa, 2006, sabe? Então, assim, é muito atual. A gente ainda tem muito trabalho a ser feito. Essa é a verdade. sim. E aí a próxima pergunta é como ajudar mulheres próximas que estão passando por isso. Eu acho que tem muita questão de todos os passos que você já falou, né? Se fosse para ajudar essas meninas a fazerem Uhum. esses passos que você falou. Mas você acha que tem mais alguma coisa assim que você acha que a gente possa fazer por essas mulheres? Além da educação, que é Além da super. educação. É, eu não, na verdade, assim, cara, o que a gente pode fazer, eu acho que é o mais legal de tudo isso é você estar ali, primeira coisa, né? Você estar ali sem julgamentos, sem armas, né? Tira o senso crítico, joga fora o senso crítico quando for lidar com uma situação como essa, porque é como a depressão, né? Ninguém escolhe, ninguém tá ali porque quer, e a gente ainda falta muita sensibilidade ainda para falar sobre esses assuntos. Então, eu acho que a primeira coisa é se livrar desse senso de julgamento, né? Para ouvir realmente de forma genuína. Essa é a primeira coisa, até porque se não for para ajudar, então é melhor se afastar, né? Mas eu acho que estar ali sem julgamento é a primeira coisa, passar informação. Mas eu ainda acho que é muito difícil você avisar, por exemplo, a sua amiga que ela está numa relação esquisita, né? Que ela está sofrendo um relacionamento abusivo. Eu acho que nos últimos anos, a gente até chegou a conversar sobre isso num outro momento, isso evoluiu muito, né? A gente hoje pode falar sobre isso, a gente sabe o que é, a gente já consegue identificar, muitas pessoas se livraram de relações de muitos anos que eram relações abusivas. Então é continuar passando informação, continuar batendo nessa tecla mesmo de que não é normal, sabe? Assim como hoje a gente sabe que não é normal viver uma relação abusiva e possessiva, então eu acho que a gente vai chegar lá de dizer, olha, não é normal você passar por esse tipo de coisa dentro do seu lar, dentro da sua casa, você não confiar muitas vezes na pessoa que mora com você. Então, assim, você realmente não precisa passar por isso. E se essas mulheres estão, por exemplo, buscando ajuda ou querem uma solução, passar essa informação adiante, sabe? Ir junto, fazer o boletim de ocorrência junto, se puder, se for possível, né? Faça junto, acompanhe essa mulher na delegacia. Tem as delegacias da mulher, acho que todo mundo já deve, é uma informação até popular, então não precisa ser uma delegacia comum. Já existem as delegacias da mulher que são especializadas nesse tipo de atendimento, de violência sexual, de violência doméstica, né? Já é um atendimento voltado para isso, que normalmente as delegadas são mulheres, então a gente tem um acolhimento um pouco maior. Acompanhar nesse processo, porque é difícil chegar até o final. Muitas desistem, né, no meio do caminho, então, porque realmente é um processo longo, a gente sabe. E aí vem um outro problema que é a morosidade do judiciário, né? Então a gente sabe que processo no Brasil demora, tem muito processo. Tem muito processo para coisa que não precisaria ter processo, e aí para as coisas que precisam ter processo, acabam entrando nessa lista e demoram também a acontecer, mas ainda assim nós temos uma vantagem que os casos da vara de violência doméstica eles correm de forma prioritária, então são mais rápidos, em tese, né? Então
Existem várias audiências no sentido das protetivas, as audiências são mais rápidas, né? Então, se você vai pedir as medidas protetivas, pode ser que o juiz peça uma audiência para entender o que está acontecendo, e normalmente essas audiências acontecem num período mais rápido do que seria uma audiência normal. Então, é uma vantagem também, né? Então, assim, e não, acho que não desistir também, sabe? Não chegar no meio do caminho e por demorar e por saber que não vai ser fácil, porque não é. Não desistir, confiar que existem pessoas que realmente dão esse respaldo. Tem uma outra coisa que eu queria falar, é que essas mulheres que estão sob as medidas protetivas, existe um outro projeto que chama Projeto Guardiã. E esse Projeto Guardiã é como se fosse uma guarda civil, né, que visita essas mulheres. Se eu não me engano, ou uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, vai até a residência, vai até onde essa mulher está morando, para saber se ele está cumprindo as medidas, se ele se aproximou, se ele entrou em contato, como ela está, sabe? Então é legal também, a gente tem várias ferramentas, assim, tem bastante coisa. Muito bom. Tem um grupo no Facebook, eu senti de falar agora, porque eu acho que ajuda tanto a pessoa que está passando por isso, quanto a amiga que quer ajudar a, a outra amiga que está passando por isso. Que chama Moça, Seu Relacionamento é Abusivo. Eu participava, né? Na verdade, participo. E lá rola vários depoimentos anônimos, tá? Lógico, não necessariamente precisa ser, mas a maioria anônimos. E aí rola muita sororidade lá. Então você acaba conversando sobre o que você está passando. E é bem o que você falou, assim. Eu acho que se a mulher não tem esse respaldo de outras pessoas perto, procure quem possa te dar esse auxílio um pouco, sabe? Porque tem muita parte psicológica, como você falou antes. Muito. Então, essa parte de empatia, né? Ter empatia pela história da outra. Eu acho que nesses grupos pode ajudar muito. Sim. E a gente tem muitos grupos ativistas, né, feministas atualmente. E isso é Sim. também um caminho para quem busca esse acolhimento. Porque, na verdade, foi justamente desses grupos que saíram todos os direitos que nós temos atualmente, inclusive a Lei Maria da Penha, que eu vejo muita gente falando que a Lei Maria da Penha é por conta do caso da Maria da Penha, o que não é verdade. Né? Na verdade, o caso Maria da Penha foi um detalhe, até porque Maria da Penha foi agredida em 1983 e a lei é de 2006. Né? Então, só aqui a gente vê que tem um lapso temporal grande para falar que a lei foi por causa disso, não foi. Na verdade, a lei ela vem de uma pressão desde os anos 60 desses grupos feministas que brigavam por proteção às mulheres, por direito das mulheres. E depois de muita pressão desses grupos também, até isso chegar a nível internacional, e a gente fala que teve uma pressão internacional, né, para que a gente conseguisse implantar a Maria da Penha aqui no Brasil, mas assim, na verdade não veio da pressão internacional, veio de uma pressão nossa. É importante a gente falar isso também, para que as pessoas saibam que tem força, sabe? A gente tem força, a união de mulheres brigando por esse tipo de coisa, isso dá resultado. Na verdade, tudo que a gente tem hoje é por conta disso. Então, se você não tem esse apoio na sua casa, se você não tem esse apoio da sua família, se às vezes você não tem de amigos, existem outros canais, existem outras fontes mesmo, assim. A própria vara de violência doméstica, ela já tem somente mulheres atendendo, o que é quase obrigatório, né? Eles realmente não colocam homens atendendo, por exemplo. Então, são só mulheres atendendo num perfil específico, já para conseguir fazer esse acolhimento da vítima, né? Para que ela não se sinta acuada, para que ela não desista, para que ela consiga compartilhar, inclusive, das dores dela, que é sempre muito delicado, é um momento muito delicado, né? Chegar, ter que falar sobre isso. Então, esse tipo de grupo, assim, eu acho que é um canal também, assim, a gente também precisa divulgar mais isso, né? Eu acho que faz parte também até do nosso trabalho, de que sabe que isso é um problema, o que a gente pode fazer a respeito? Às vezes não dá para fazer muita coisa, mas uma divulgação como essa, desse tipo de grupo, já ajuda quem não sabia que ele existia ou quem achou que não tinha ninguém com quem poderia contar, né? Sim. E até assim, pra quem tá passando por isso também e quer entrar nesses grupos, mas eu tenho vergonha e tal. Não precisa fazer nada, né? Eu acho que só de estar naquele ambiente
de que mais pessoas também estão passando por isso, ou pessoas que se importam, já é tipo uma puta mudança, assim, sabe? Eu acho que É já você ver deve que você dar. não está sozinho, né? Você não está É, sozinha. sim, Não é só você que está passando por isso, né? Tem muita gente nessa mesma situação. E a gente pode se ajudar, né? É muito isso mesmo. sim. Bom, eu acho que é isso. Eu acho que a gente Ah, terminou muito de uma, bom. uma ótima maneira. É, nem era, não é nada planejado, mas deu tudo certo, né? Você Ah, lembra de legal, mais alguma? Cá. Passem as informações adiante. Quem passou por aqui, quem vai assistir depois, assim, é muito importante. É muito importante passar essas informações adiante, e se souberem de quem está vivendo uma situação como essa também, né? Prestar esse auxílio, se desarmar. Eu acho que é isso, assim, na verdade, eu acho que é esse o caminho mesmo, passar informação, afastar os julgamentos e continuar lutando, né? Porque até a gente que não está nessa situação, a gente tem que lutar por quem está, porque as pessoas que estão nessa situação não têm força para isso. Então a gente precisa ter. Acho que é isso. Ótimo, amei. Muito bom, cara, Muito muito bom. obrigada. Ah, Obrigada. eu que agradeço pelo convite, pela chance da gente falar de um assunto tão delicado, né? Sim. Eu Uhum, vou colocar o vídeo no YouTube também, então para quem não vai conseguir assistir nas 24 horas, porque é um vídeo mais longo mesmo, uhum, aí as pessoas conseguem assistir. Tá bom? legal. Tá bom, então. E aí, se alguém tiver dúvida também, né? Eu fico à disposição. Se alguém quiser mandar alguma coisa por inbox, tiver alguma dúvida da vida prática ou não, do que fazer, a gente está aí para ajudar mesmo. Beijo. Beijo, Boa noite, boa gente. noite. Obrigada a quem acompanhou a gente. Foi ótimo. Foi ótimo, beijos. Beijo. Tchau, tchau.